Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é a vitória sobre a morte. Jesus, literalmente, ele encerrou a Páscoa judaica. A Páscoa judaica se consumiu em Cristo Jesus. Sendo assim, é importante mencionar que houve uma substituição. Porém, não foi qualquer substituição. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se esvaziou de toda a sua glória para cumprir o plano perfeito de redenção. O Cordeiro de Deus varreu os animais mortos do local aonde estes eram sacrificados no período da celebração da Páscoa. O que a humanidade não podia imaginar é que ao terceiro dia Cristo ressuscitou dos mortos. Existem diversas evidências históricas que comprovam a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, e diz assim a palavra do Senhor: E no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não tem mais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Deus alertou a Abraão que os seus descendentes seriam escravizados em uma terra estrangeira por 400 anos. Essa previsão, esse relato, está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 13 até o 16. A promessa era que Deus puniria a nação que escravizasse e posteriormente eles seriam libertados. Deus falou fortemente ao coração de Abraão. José, bisneto de Abraão, foi escolhido para salvar a descendência de seu avô. Portanto, ele
foi vendido por seus irmãos como um escravo. Só que quem diria que de escravo este chegaria ao posto de governador do Egito? Deus instruiu a José acerca dos sonhos de Faraó, onde ele viu 7 vacas gordas, que simbolizava 7 anos de fartura, e 7 vacas magras, que simbolizavam e anunciavam um tempo de fome e um tempo de escassez. José, após revelar aos seus irmãos sua identidade, mandou que trouxesse o seu pai e todos que estavam no acampamento de seu pai para morar no Egito. E assim ocorreu. A geração de Jacó e José e aquele povo que estava ali juntamente com eles no Egito, inclusive Faraó, morreram com o passar dos anos. Surge um novo Faraó que, por medo do crescimento descomunal do povo de Deus, pois o povo estava aumentando a sua quantidade de maneira exorbitante, e isso deixou Faraó preocupado. Ele ficou com medo deles quererem tomar o Egito de suas mãos. Portanto, Faraó decidiu escravizar o povo de Deus. Decidiu escravizá-los por 400 anos. Só que Deus já tinha um plano, e esse plano era de libertar o povo que estava cativo nas mãos dos egípcios. Logo, Deus levanta Moisés, e este foi enviado por Deus para libertar o povo das mãos de Faraó. Por conta da desobediência de Faraó, Deus começa a enviar várias pragas. A palavra de Deus fala sobre 10 pragas sobre o Egito, pois Faraó não queria deixar o povo de Deus ir embora. Porém, a 10ª praga se tratava que o anjo da morte passaria à meia-noite, e quem não tivesse o sangue do cordeiro macho sem defeito espargido nas ombreiras das portas, os primogênitos humanos e dos animais morreriam. O cordeiro macho sem defeito era sacrificado. O seu sangue foi usado para espargir sobre os umbrais das portas, e o cordeiro era assado por inteiro. Os israelitas tinham que comer pães asmos e ervas amargas. Não podia deixar para o outro dia nada. Eles tinham que comer tudo, conforme a orientação que Deus havia dado para Moisés. A Bíblia relata que o povo hebreu comeu rapidamente o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, pois era chegado o tempo e o momento oportuno deles deixarem o Egito. E assim aconteceu, morreram todos os primogênitos humanos e também dos animais do Egito. Inclusive o filho de Faraó também havia morrido. E isso deixou ele completamente sem chão. E foi então que ele ordenou que o povo fosse
embora que o povo arrumasse as suas coisas e saíssem do Egito o mais rápido possível. Páscoa vem da origem Pessah. A palavra Páscoa no português deriva do hebraico Pessah, que significa passagem, significa saltar, ou podemos dizer passar por cima. É o nome da festa judaica que comemora a libertação dos hebreus do Egito. A Páscoa judaica, ela celebra a passagem do anjo da morte pelas casas dos hebreus, que foram protegidas pelo sangue do Cordeiro, e a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Ei, você está gostando da nossa mensagem de hoje? Então, você já curtiu, já comentou, já compartilhou com os seus familiares e com os seus amigos? Se ainda não, abençoe a vida deles compartilhando essa mensagem. Quanto mais você compartilha, mais o algoritmo entenderá que esse conteúdo é relevante e desse modo alcançaremos mais pessoas. Posso contar com você? Jesus celebrou a última Páscoa judaica com seus discípulos, mas a celebração foi marcada pelo sacrifício de Jesus e também pela instituição da Santa Ceia do Senhor, que se tornou o centro da celebração cristã da Páscoa. Jesus literalmente encerrou a Páscoa judaica, que era uma celebração destinada ao povo judeu. Portanto, esta acaba ganhando uma nova proporção e alcança toda a humanidade da terra. Em Isaías 53, o profeta fala do Messias, o enviado que pagaria a nossa dívida com a sua própria vida. E o Verbo era Deus, e ele habitou entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o sumo sacerdote. Ele mesmo varreu os animais mortos do matadouro, quando ele próprio verteu o seu sangue puro para a nossa redenção e libertação. A Páscoa judaica, ela se cumpriu em Jesus, em Cristo Jesus. Nós temos o Cordeiro Pascual, que é Cristo, e pelo seu sangue fomos redimidos, libertos da escravidão, do pecado, da morte e do inferno. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O túmulo vazio de Cristo é o começo de uma nova história para a igreja. É o começo de uma nova etapa para a igreja do Senhor nessa terra. A verdade maravilhosa e extraordinária da ressurreição de Cristo é a pedra angular. O Cordeiro Pascual venceu a morte. O Filho de Deus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não está dentre os mortos. Ele ressuscitou e ele vai voltar.
Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A ressurreição de Cristo é um fato histórico comprovado. A notícia da ressurreição de Cristo transformou a vida de milhares e milhares de pessoas. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Nós temos a esperança. Nós temos a garantia da vida eterna. A morte foi vencida. A morte teve os seus grilhões completamente quebrados, despedaçados. O aguilhão da morte foi arrancado. E nesse momento profético, a Páscoa é caracterizada pelas promessas de Deus. A celebração judaica começou por meio de Moisés. Páscoa significa passar por cima. Transmite o sentido de poupar os israelitas da morte, pois estes, ao obedecer à ordenança de Moisés e passar o sangue do cordeiro macho sem defeito nos umbrais das portas, estavam renunciando qualquer ligação com os deuses pagãos do Egito. Também essa celebração, ela faz memória da libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Jesus veio e habitou entre nós. Ele foi traído, preso e crucificado. Jesus foi o sacrifício definitivo para a expiação do pecado da humanidade. A última Páscoa deu início à primeira Santa Ceia do Senhor. A Páscoa era a sombra e Cristo é a realidade. A Páscoa, pelos méritos de Cristo Jesus, nos deu liberdade, livramento e redenção dos nossos pecados. E eu não posso me esquecer de dizer a vocês que hoje nós temos a oportunidade de viver uma nova vida em Jesus. Jesus Cristo pagou a nossa dívida e nos deu a oportunidade de ter uma vida nova com Ele e sermos agraciados com uma vida eterna. Você que ficou até o final dessa mensagem, você não pode perder a próxima que nós estamos preparando para a sua vida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!